Você já se perguntou o que é a Bíblia? Muitos a consideram apenas um livro antigo, mas ela é muito mais do que isso. Hoje, no canal O que a Bíblia tem a dizer, vamos explorar o que a própria palavra de Deus revela sobre si mesma, de acordo com a sã doutrina. Fique conosco. A palavra Bíblia vem do grego biblos, que significa livro. Mas a Bíblia não é um livro qualquer, ela é a palavra de Deus. Toda a coleção de 66 livros, divididos entre o Antigo e o Novo Testamento, foi inspirada pelo próprio Deus. De acordo com 2 Timóteo 3:16. Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A Bíblia é única porque ela é a revelação escrita de Deus para a humanidade. E é o próprio Deus quem a conservou durante todo esse tempo, e através dela ele se revela aos que são seus. Como já destacado, a Bíblia não foi escrita apenas para contar histórias ou registrar eventos históricos. Seu propósito principal é revelar quem Deus é. O seu plano para a salvação através de Jesus Cristo. E como devemos andar nas boas obras que Deus preparou para aqueles que foram salvos por Ele. Apocalipse 19:10. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Em João 5:39 Jesus disse: Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. 2 Timóteo 3:16. Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Efésios 2:8-10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Em Salmos 119:105 lemos: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A inspiração é divina. Mas a Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens de lugares diversos ao longo de aproximadamente 1500 anos. Apesar disso, ela possui uma unidade surpreendente. Por quê? Porque o verdadeiro autor é Deus. Em 2 Pedro 1:21 lemos: Porque jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Cada escritor foi inspirado por Deus para registrar suas palavras. A leitura da Bíblia pelo cristão deve ser um momento de ouvir a voz de Deus. Mas como entendê-la? Primeiramente precisamos saber de uma verdade muito importante que diz em 1 Coríntios 2:14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, que é a condição de todos nós quando nascemos, não pode entender a Bíblia. Mesmo o mais instruído dos homens não pode compreender o que foi inspirado pelo Espírito de Deus. A única forma de alguém entender a palavra de Deus é tendo em si o Espírito de Deus. Efésios 1:13 diz quando. E como isso acontece? Em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Somente aquele que creu na boa notícia de salvação, que Cristo morreu na cruz para pagar o preço de nosso pecado e ressuscitou para nossa justificação, pode entender as palavras espirituais. Romanos 4:24 e 25. Mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue, e ressuscitou para nossa justificação. Aquele que não é mais o homem natural, e sim espiritual, por ser habitação do Espírito Santo, estará totalmente capacitado a entender a palavra de Deus, mas observando alguns detalhes que a própria Bíblia revela. A intenção em entender a palavra de Deus, deve ser a de fazer a vontade de Deus. João 7:16 e 17. Jesus lhes respondeu, e disse:
A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Um versículo ou passagem da Bíblia não se interpreta isoladamente, mas ela precisa estar de acordo com o contexto de toda a Bíblia. 2 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto: que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nosso entendimento sobre a palavra de Deus pode ser adquirido pelo aprendizado com outros homens de Deus, mas sempre devemos comparar tudo o que ouvimos e aprendemos, com o que diz a Bíblia. Atos 17, 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Só entenderemos a palavra de Deus se a buscarmos com a leitura e estudo, como um garimpeiro de pedras preciosas. Provérbios 2, 1 a 5. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento, e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. A Bíblia, que é a palavra de Deus, é viva e eficaz. Ela transforma vidas, traz consolo, e nos aproxima de Deus. Se você ainda não tem o hábito de estudá-la, comece hoje. Leia um capítulo por dia, medite e ore. Deus tem muito a falar ao seu coração. E aí, o que a Bíblia tem a dizer sobre ela mesma? Ela é a palavra viva de Deus, perfeita e completa, capaz de transformar vidas. Inscreva-se no canal O que a Bíblia tem a dizer, e continue explorando conosco o ensino da palavra de Deus. Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir essa mensagem. Que Deus te abençoe.